Boa noite a todos. A live de hoje, ela vai abordar um tema que é muito importante sob a ótica espírita e sobre tudo aquilo que a codificação, que os espíritos superiores, eles estão tentando nos chamar a atenção desde que aqui nós chegamos no planeta. Eu gostaria de começar a história de hoje lembrando um pouco daquele episódio que aconteceu em junho de 2018, daqueles jovens na Tailândia, 12 adolescentes, se não me engano, 12, com técnico 13, que ficaram ilhados, presos em uma caverna de difícil acesso. Um desses jovens, que nesse dia saiu para comemorar o seu aniversário de 17 anos, não retornou em tempo para a festa. Sua mãe tinha feito um bolo, estavam aguardando para comemorar, mas não tiveram nenhum contato com ele, o que despertou a atenção dessa mãe para que ela fosse em busca desse filho. Encontrou em um determinado ponto da estrada, encontrou as mochilas, as bicicletas e começou a se preocupar. Valquíria, o que esse tema tem a ver com a questão das minhas atitudes, o impacto dessas atitudes diante da coletividade e o propósito que nós temos aqui no planeta? Então vamos lá. Primeiro, nesse momento em que esses jovens ficaram nessa situação, em que uma pessoa tentando levar alimentos para que eles pudessem ser protegidos enquanto não tinham acesso à saída dessa caverna, essa pessoa perdeu a sua vida física tentando ajudar, e era uma pessoa que tinha muita experiência. Enquanto isso, uma nação inteira e o mundo inteiro se debruçava em preces, se debruçava em orações para que esses jovens saíssem com vida. A madrinha do técnico subia à montanha diariamente, levando oferendas para o espírito que protegia a montanha. As mães angustiadas, aflitas, se curvavam em prece, se curvavam em orações. Por quê? Diante de tamanha desestrutura, de tamanha incerteza, quem estaria vivo, quem estaria em condições precárias, se sobreviveriam ou não, todos eles se curvaram em prece. Se curvaram diante dessa força muito maior, que é a força do Criador, que é a força soberana que nos rege. E por que eu estou lembrando essa história hoje, nessa quinta-feira, nesse momento em que o Lex está tendo essa iniciativa de levar palavras do Evangelho, de conforto, de esperança, para todos nós? Porque muitos de nós, caros irmãos, ainda não está se dando conta da seriedade desse momento, em todos os aspectos. Nós estamos diante de uma mudança jamais imaginada para este século, e dessa repercussão toda que está causando e desse comprometimento em todos
os setores. Nós estamos diante de incertezas. Nós estamos em nossas cavernas. E como eu disse domingo numa live do Bezerra de Menezes, nos colocaram no cantinho do pensamento. Quem somos nós? Por que estamos passando por isso ou para quê? Como é que nós poderemos fazer a nossa parte diante de tudo isso que está acontecendo? E aí eu me defronto diante de duas situações que estão se desenhando de forma muito clara, que é o egoísmo, o meu ego, a doença do ego, egoísmo, doença do ego. Então, eu estando bem, eu estando na minha casa, eu estando confortável, vamos ver aí no que vai dar. Como se não tivéssemos nenhum compromisso com o nosso próximo. Como se ao nosso entorno, em nosso entorno, não tivessem irmãos desesperados de palavras, de gestos, de alimentos, de atitudes. E estou vendo na ponta desse movimento, na outra extremidade do egoísmo, o altruísmo. Quantas pessoas estão realmente dispostas nesse instante a compreender que esse movimento mundial é a maior sacudida que nós recebemos no último século? Muitos sempre procuramos respostas para questões que ainda não encontramos. Muitos terceirizam seus problemas, suas dificuldades. Muitos até me dizem, eu não acredito em Deus. Porque se Deus existisse, isso não estaria acontecendo. Cada um vai manifestar nesse momento o que tem dentro de si. E por que é importante a gente falar que essa atitude do indivíduo repercute no coletivo, na coletividade? Porque nós estamos todos no mesmo barco. Nesse momento no planeta em que já fomos avisados, nós espíritas, já fomos avisados várias vezes em vários congressos, o último congresso internacional aqui em Teresina, Psicofonia de Divaldo Pereira Franco. Quantas vezes, através do Dr. Bezerra de Menezes, nós estamos sendo avisados, os tempos são chegai-vos, irmãos, amai-vos. Irmãos, instruí-vos, amai-vos primeiro, dividir o que tem. O que sobra de nossas mesas é essencial para a mesa do nosso irmão. E muitos estão negando essa realidade, onde eu vou afirmar aqui que o nosso planeta Terra, depois de tudo isso, jamais será como foi antes. Jamais. Essa sacudida planetária, ela vai gerar uma mudança celular, de dentro para fora. Quem se encontra revoltado nesse momento, já estava revoltado pela vida. Já é uma pessoa revoltada. Quem se encontra trabalhando ininterruptamente, ajudando, dividindo o que tem, já fazia isso. Quem se encontra com os seus vícios de toda ordem, já estava com esses vícios. Quem se encontra negando essa realidade, já negava a sua encarnação. Muitos estão esperando um dia fixo, um dia X, sem aproveitar o grande momento de aprendizado que o nosso mestre está nos propondo.
episódios que eu observo de egoísmo, onde as pessoas não estão se dando conta de que o ter nesse momento não é tão importante, e sim o ser. Quem eu estou me tornando, ou como eu posso manifestar o que eu estou sentindo. Quem é o meu próximo? Como é que eu posso dividir um pouco do que eu tenho? Muitos estão falando dos seus problemas pessoais. Mas nós não estamos mais pensando só nisso. Nós precisamos urgentemente ouvir os sinais. Os sinais de que os tempos são chegados. E não é um tempo de pessimismo, é um tempo de transformação. Nós tivemos o tempo do mundo, para fazermos tudo o que quisermos. E muitos fizeram e outros não fizeram, e outros fizeram e não admitem que fizeram. Mas o tempo agora escorre pelas nossas mãos. Porque nós estamos falando de finitude. Nós estamos falando de que o corpo físico está diante de uma pandemia e que essa pandemia pode ter resultados que nós nem queremos e ousamos imaginar, catastróficos. E o que eu mais escuto é: quem está habilitado a estar na frente de serviço não quer, mas se habilitou para estar, mas não quer. Os que querem, os que estão abraçando a causa, que estão em busca, nesse momento, de servir, estão precisando muito do nosso apoio, da nossa escuta, da nossa prece para que os envolvam. Muitos que se encontram em casa estão achando que estão de férias, e nós não estamos de férias. Nós precisamos ocupar o nosso tempo de forma útil, da hora que acordamos à hora que dormimos. Temos que dividir o tempo do lazer, do trabalho, do estudo e da ajuda dentro e fora, diante das nossas possibilidades. Aí sim, esse espírito que está no momento de aprendizado não vai adoecer. Não vai estar exausto de tanta toxicidade que ele está ouvindo para desarmonizá-lo. Mas quando eu me reporto a essa história dos meninos da caverna, é porque desde o primeiro momento, o treinador já era um monge, já tinha técnicas de respiração, já tinha técnicas espirituais, ele se curva diante do imprevisível. Ali ninguém sabia quem iria sobreviver. Mas eles nos deram a maior lição de fé que a humanidade até então não havia recebido. Não havia recebido. E se nós formos parar para analisar um pouco, quando o ano iniciou, que não teve o ano novo na China, nós achávamos que isso estava muito longe de nós. Isso estava muito distante de nós. Então, acontecendo longe, não nos diz respeito. E ele inicia numa potência econômica como a China, entra nos países ricos, até chegar no nosso Brasil, onde estamos em meio a tantas informações desencontradas, tanto desequilíbrio de toda ordem, porque tem um grupo que quer desequilibrar o que já está em desequilíbrio, e aí acontece um adoecimento que não é nada salutar. Valquíria, o que é que a gente faz? Primeiro, conhece esse espírito que está aí, nesse tempo, nesse corpo físico. Que emoções esse espírito está emanando nesse momento?
Como é que esse espírito está aprendendo com tudo isso e como é que ele está ajudando tudo o que está acontecendo nesse instante. Nós estamos fisicamente distantes. E a internet, que há pouco tempo afastou tanta gente, é a única que está unindo hoje. Esse instrumento veio para nos unir, para que fizéssemos o que estamos fazendo. Cada um na sua área, cada um na sua forma de espalhar a semente do Cristo. Estamos começando a trocar o eu, do ego, do egoísmo, pelo nós, pelo coletivo. Estamos percebendo que o fato de eu ter uma saúde boa, que é uma bênção, não significa que eu não possa ser um vetor para quem tem uma vulnerabilidade. Então eu posso levar isso e prejudicar alguém. Eu não sei se o que eu vou falar agora está correto, mas não sei se eu me confundi, porque eu não estou muito dentro desses dados, porque me inquietam. E eu preciso estar em paz. Eu não gosto de dados pessimistas, mas eu gosto de seguir as orientações sanitárias e de todas as equipes que estão aqui para nos orientar. Mas segundo o que eu entendi, se tiver errado, me desculpem, se tiver errada, num país de primeiro mundo, uma pessoa contamina 3. Uma pessoa, mesmo que assintomática, passa para 3 pessoas, transmite para 3 pessoas esse vírus. Num país como o nosso, Brasil, quiçá num estado como o Piauí, uma pessoa transmite para 8. Imaginem aí o tamanho da nossa responsabilidade. Então não é o que me acontece, é o que eu estou propagando para todo um meio, seja familiar, seja um meio no qual eu estou inserida. Meus irmãos, de um lado, estamos assustados, estamos inquietos. Nos alertaram há muito tempo que estávamos no fim dos tempos e todo mundo esperava guerras, cataclismas, tsunamis, terremotos. Ninguém nunca imaginou, nenhum cientista, nenhum de nós imaginou que seria um inimigo invisível, que seria uma bactéria, que seria um vírus, que seria um estado de não poder chegar perto das pessoas que se amam, que não poder abraçar. Não imaginamos isso, porque nós tivemos o tempo do mundo para abraçar. Nós tivemos o tempo do mundo para nos aproximarmos. E o que nós fizemos? Perdemos tempo, nos distanciando, nos afastando. E agora, ainda no corpo físico, muitos com a possibilidade de estar perto das pessoas que amam, convivendo dentro de casa, continuam afastados. Continuam distantes, porque ainda continuam olhando o seu próprio umbigo. Muitos de nós ainda estão num processo terrível de negação, com um olhar ainda muito material, e está olvidando da grande oportunidade espiritual que estamos tendo. A grande oportunidade espiritual que estamos tendo. Então, quando a gente fala da finitude, a gente tem que correr. A gente tem que ir lá para os trabalhadores da última hora. A gente tem que ver o que não serve mais. Que tipo de ressentimento,
Que tipo de atitude egoísta? Onde é que eu não contribuo com a coletividade? Onde é que eu não contribuo com essa coletividade? Onde é que eu continuo teimando, achando que o meu problema é maior do que o do outro? Estamos precisando nos unir. Estamos precisando fazer correntes de vibrações com uma força tremenda que emana de dentro de nós. Não por nós, pelo coletivo, pelo planeta, pela Mãe Terra. A doutrina espírita, ela é o consolador prometido por Jesus. Porque ela vem como um bálsamo a nos orientar. Ela é uma bússola onde ela diz e ela fala da lei do progresso, da lei da destruição. Onde ela fala dos laços de família, da parentela corporal, espiritual, da reencarnação. Onde ela fala da importância de trabalharmos o amai-vos uns aos outros, como João nos ensinou, o único apóstolo do Mestre Jesus, que morreu de morte natural, numa idade já bem avançada, e até o final ele diz: amai-vos uns aos outros. Então, antes de qualquer coisa, nenhum de nós, aqui agora, nenhum, nem cientista, nem gestor, nem espírita, nem outra religião, nenhum de nós sabe onde tudo isso vai parar. Nenhum de nós sabe disso. Nenhum. Mas nós poderemos, nesse momento, nos harmonizar diante de toda essa loucura na busca espiritual. Quem sou eu? De verdade. Sem a maquiagem, sem a correria para o trabalho, sem ter que provar tanta... Quem sou eu? Quem sou eu? O que é que eu posso fazer agora? Que compreensão que eu tenho diante de tudo isso? Que compreensão é essa diante de tudo isso que eu estou vivendo? O que é que a minha atitude individual impacta no coletivo, na coletividade? Quando é que o meu gesto de amor, ele vai emanar para todos? E quando é que o meu gesto de egoísmo, ele vai me deixar numa situação realmente pobre? Porque aquela pessoa que só pensa em si, no seu problema, na sua dificuldade, esquece que tem muitos irmãos ao lado, com a necessidade imensa, precisa parar, enxugar a sua dor, como o Chico Xavier tanto nos ensinou, para cuidar da dor do outro. Famílias estão sozinhas, mesmo convivendo juntos. Cada um no seu quarto, cada um no seu mundo, cada um na sua individualidade. Muitos sequer fazem as refeições juntos. Famílias poderiam estar uma vez por semana fazendo o culto do Evangelho no lar, abrindo esse Evangelho, compreendendo por que naquele momento estamos juntos dessas pessoas que são tão necessárias para a nossa caminhada evolutiva. Qual o meu papel aqui? Muita gente está reclamando porque está ficando em fila fora do supermercado. Por que está ficando em fila? Porque não existe a consciência de proteger o outro. E o supermercado está cumprindo normas sanitárias. E muita gente não quer esperar na fila. Mas precisamos parar para entender que muitos vão precisar é de um leito, é de um respirador, é de quem cuide. Será que estamos prontos para isso? Será que estamos prontos para essa doação ao nosso próximo? Alguns doam material, maravilha, nós precisamos do material também.
Alguns doam o seu tempo, a sua prece, a sua vibração. Meus irmãos, não nos enganemos. Os tempos são chegados. Cada atitude minha, cada pensamento meu, ele está em sintonia, ou ajudando ou atrapalhando o processo. A humildade dessas mães, a fé, a resignação diante de um desespero de verem seus filhos 15 dias numa caverna com o nível de água subindo, fungos, sem saber comprometimento que essas crianças iriam sair, no escuro, desnutridas, fungos que poderiam alojar no seu trato respiratório e em outras partes do corpo. E essas mães se curvaram diante do nosso Pai para dizer: Senhor, ampara, seja feita a vossa vontade. Aqui nos encontramos. E aí lembramos de quem, meus irmãos? Lembramos de Maria de Nazaré, de Nossa Senhora. Lembramos que ela teve o ser mais puro que aqui chegou e viu ele passar por todas aquelas provas que quem é mãe nem imagina o que é que ela não deve ter sentido em suas entranhas. E ela entregou nas mãos do nosso grande Pai, como serva do Senhor. Nós, no século 21, século das informações, leituras em todas as plataformas digitais ou livros, artigos, debates, informações, grupos de estudos, lives. Nunca estivemos tão distante dos ensinamentos do nosso Mestre. Porque não é falar, é demonstrar. A coragem da fé é uma demonstração profunda diante de tudo aquilo que nos inquieta, que nos atormenta, que nos convida a uma transformação maior. Meus irmãos, tudo começou como uma brincadeira, todo mundo em casa descansando, levando ali, pensando que era pouco tempo. Depois a brincadeira começou a cansar, não tinha mais o que fazer em casa, todo mundo querendo distrair-se, bombardeados ininterruptamente por notícias terríveis, terríveis. Antes já tínhamos notícias ruins, amplificaram isso de uma forma desumana mesmo, onde muitos estão adoecidos por conta dessa enxurrada de notícias ruins. E eu pergunto, a cada um hoje, quando for se deitar, quando for pensar na sua vida, as minhas atitudes estão voltadas ainda para o individual ou eu já penso no coletivo? O que é pensar no coletivo? É entender que qualquer atitude que a gente tome e não tenha noção de onde ela vai chegar, vai atingir alguém, de forma positiva ou de forma que não seja positiva. Então, o convite que nós, que já buscamos a compreensão da doutrina espírita, que já buscamos ouvir as mensagens dos espíritos que estão nos alertando há algum tempo, e agora que estamos vivendo no meio de tudo isso, precisamos compreender qual o nosso papel aqui agora.
Muita gente diz que vai surtar. Se buscar cultivar o desequilíbrio, sim. Por quê? Porque desequilibrar-se é dar ouvido a notícias que não vão te acrescentar em nada. Mas se você tem um trabalho bacana, tem os seus horários definidos, busca a tua espiritualidade e confia, você pode até ficar inquieto, mas você vai encontrar no meio disso, a paz no meio da tormenta. A paz de conseguir ajudar, mesmo sem compreender direito tudo isso que está acontecendo. Então, nós precisamos, todos nós agora, nos perguntarmos. O tempo está passando e nós ainda não temos noção de nada. Nós não temos. O que é que eu tenho feito? Qual a minha participação em tudo isso? Como é que eu tenho ajudado? E aí, gente, eu vou fazer algumas observações que nós precisamos repensar. Primeiro, muitas pessoas não estão se prevenindo. Ah, porque eu sou saudável. Não está pensando no próximo, porque o próximo às vezes não está saudável, é do grupo de risco. Gesto egoísta. Muita gente não está pensando em quem não tem nada, o mínimo para se alimentar. Então, tira um pouco do teu pouco e divide com quem não tem absolutamente nada. Pratica higiene mental. Pratica evangelho no lar. Vai cuidar das tuas plantas. Vai cuidar da tua família. Se está longe, se aproxima. Nós temos a tecnologia para isso. Não cabe mais passar o dia sem fazer absolutamente nada, nem por si, nem pelo próximo. Não cabe mais. Porque nessa transição planetária, nessa transformação toda, alguns herdarão o planeta. Nem todos poderão, porque temos que ter uma vibração que vá alavancar esse período de regeneração planetária. Então, é necessária essa compreensão do quão somos importantes para o nosso próximo. E tem muita gente que diz assim, eu não sou importante nem para mim. Eu digo, para você talvez não, para alguém com certeza você é. Porque às vezes a pessoa não se valoriza, mas não sabe a importância que ela tem para o outro. Como o outro precisa dessa pessoa. Então, até nesse momento, é importante nós compreendermos que a gente sempre tem algo a oferecer. E a gente precisa disso. Então, evitemos discutir questões que não vão nos levar a nada. Utilizemos o nosso tempo de forma produtiva. Muita gente precisando. Muita gente que busca entrar em contato para que a gente possa auxiliar de alguma forma. Se usa equipamento, não descarta na rua, fecha e joga no lixo próprio. Lembra até do rapaz que vai coletar o lixo. Vamos proteger o nosso próximo. Nós precisamos cuidar uns dos outros, porque nós somos todos irmãos. E se nós pegarmos todos os exemplos dos grandes líderes espirituais, eles seguiram à risca o amai-vos uns aos outros. Então, meus irmãos, nesse momento delicado que estamos, nesse momento de incertezas que nos encontramos, nesses momentos em que as perdas financeiras são evidentes, nesses momentos de tanta insegurança, nesses momentos de tantas dúvidas, ele nos chamou e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o nosso Mestre Jesus, que nos convida há muitos séculos a esse despojar-se
de muitas situações que não são necessárias para segui-lo. E nós precisamos sentir nas nossas entranhas essa presença amorosa do Cristo e esse grande presente nesse momento que é, junto com tudo isso, sairmos muito melhores do que entramos. Enquanto seres humanos, enquanto aprendizes do Cristo, enquanto espíritos que estão nessa caminhada. Não nos esqueçamos disso. E quando o medo, a angústia, a incerteza ou a raiva tentar se aproximar, lembremos daquelas mães curvadas em prece, mostrando a toda a humanidade o que é realmente uma atitude de fé e resignação. E nós tivemos a maior prova da resposta do Mestre antes da pandemia, para os que aceitaram ficar na caverna sem murmurar, em prece, em jejum, com resignação. E cada um está na sua caverna, na sua casa, no local necessário, nesse momento, para a nossa evolução. Então vamos nos conscientizar de que não cabe mais o olhar só para si, e sim um olhar além de si, o olhar para o próximo. E todas as vezes eu enfatizo, próximo ser humano, próximo animal abandonado, animal de rua, próximo planta, ser vivo, próximo espíritos que precisam de nossas preces e de nossas vibrações. Porque a nossa Mãe Terra está precisando de cada um de nós. Então, que essa live de hoje, ela deixe em nossos corações a certeza de que cada atitude que venhamos a ter, cada uma vai repercutir no coletivo. Cada palavra, cada pensamento, cada gesto. E nós precisamos ter muita responsabilidade diante de tudo isso. Não vamos conectar com nada negativo. Não vamos conectar com partidos A, B ou C. Esse não é o papel. Isso não nos cabe. Vamos nos conectar com a solidariedade, com a prática do amor, com tudo o que nós precisamos para seguirmos nessa nossa jornada. Rogo a Deus e aos espíritos benfeitores muita paz, muita luz, que o Lex, que está com essa iniciativa, continue, porque é um alento muito grande para nós compartilharmos desses momentos com os nossos irmãos, os nossos amigos, e doarmos um pouco e aprendermos muito nesse momento que exige e que exigirá cada vez mais a coragem da fé. E aí eu vou encerrar essa live com aquela frase do Chico que eu tanto amo, e quem me conhece sabe que eu falo muito porque ela me ajuda sempre. Embora nenhum de nós possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Não tem mais como falar da medicina do futuro, da psicologia do futuro, de nenhuma área sem falar que somos seres bio, psico, sociais, ambientais e espirituais. Então, precisamos ampliar nossa dimensão nesse conhecimento, nesse entendimento, para encontrarmos o equilíbrio e o entendimento que o nosso espírito tanto busca há milênios. Que fiquemos todos sob a proteção divina. Muita paz para todos nós. Até a próxima.